Fala turma, hoje a gente vai falar sobre anotações. Eu quero te ensinar como fazer uma boa anotação e eu quero corrigir alguns problemas que vocês têm na hora de anotar. Provavelmente a sua anotação hoje ela não é tão eficaz quanto ela deveria. Provavelmente você está anotando com os propósitos errados. Por exemplo, você deve estar anotando simplesmente para você usar como revisão mais tarde, como uma forma de referência. E não é para isso que a anotação serve. Eu quero te explicar então qual o objetivo real das anotações, como que ela funciona, para que ela serve e como que você pode otimizar a sua própria anotação. Isso aqui com certeza vai fazer você aumentar o seu rendimento nos estudos, melhorar a sua memorização e consequentemente você vai tirar notas melhores. Bom, essa aula é muito importante e eu vou postar ela, obviamente, no Gabaritei, se você está assistindo aqui, você está lá, mas você também pode estar assistindo ela pelo YouTube, porque eu vou compartilhar ela gratuitamente para a galera do YouTube, porque é um tema que eu gostaria de falar também lá no canal. Então eu vou aproveitar para postar lá um pouquinho de como que funciona o Gabaritei, as minhas aulas, tá certo? Então vamos lá. A gente vai falar, então, sobre os conceitos das anotações. Eu vou mostrar uma anotação de uma aluna. Eu vou falar quais são os problemas que estão acontecendo nessa anotação para você também reconhecer nas suas anotações. E eu vou mostrar como que a gente pode reorganizar essa anotação e utilizar ela para aprender. Vamos lá? Primeira coisa, então. Para que serve a anotação? As pessoas, como eu disse, elas usam elas como referência para revisão. Então, você anota as coisas na aula para você depois fazer o quê? Revisar em cima daquilo que você anotou. Não é que esteja errado fazer isso, mas eu diria que você está utilizando 10% do potencial das anotações. Eu acredito que isso daqui não é um uso otimizado do que você está fazendo, né, das anotações. O que você pode fazer com elas? Você pode anotar para organizar ideias. Como assim organizar? Quando você assiste uma aula, você lê um livro, você vê a apostila, a informação ela está crua na sua cabeça. Você está pegando aquele conteúdo, mas para você transformar isso em aprendizagem, né, o conhecido como de estudo passivo para ativo, o que você tem que fazer? Você tem que traduzir esse conhecimento da sua mente, que você está obtendo, para um conhecimento que faça sentido na sua mente. Então, a organização ela vai te ajudar nisso daqui. Segunda coisa, que ela vai gerar clareza. Então, quando você organiza, as coisas começam a ficar mais claras. E muitas vezes, quando você estuda, tem termos, tem coisas que você está ali escrevendo, anotando ou ouvindo mesmo na aula, e você não sabe o que aquilo significa. Você só copia e cola, só repete. Você não entende realmente. A anotação ela vai te ajudar a perceber a sua falta de clareza do assunto. Terceiro ponto, reforçar a memorização. Quando você anota e quando você tenta entender, quando você organiza, você está facilitando o processo de memorização. Eu vou te mostrar na prática como isso acontece e por que isso acontece. E como eu já disse, é uma forma de estudo ativo. Então, anotar não é simplesmente uma obrigação que você tem que fazer para você utilizar depois, certo? A anotação ela serve para você transformar o seu estudo passivo em ativo, para você se questionar, para você organizar as informações, tudo bem? Eu vou te ensinar tudo nessa aula aqui. Ó, primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, eu estava conversando com uma aluna e ela estava com dúvida em relação às anotações dela. Ela estava falando que, e se o tópico for muito grande? Como que ela faz para encaixar em uma anotação só? Quando ela falou isso, eu pensei, mas é muito difícil disso acontecer. Tem duas situações onde isso acontece, então eu preciso ver como que está a anotação dela para eu entender o problema. Aí ela mandou essa foto aqui, uma anotação dela, e se você for reparar, é uma anotação bem parecida com o que a gente tem, que a gente encontra na internet. Um mapa mental com lettering, né? Com uma divisão aqui relativamente organizada e as subinformações espalhadas pela folha. A maioria de vocês deve fazer a anotação desse jeito, se você usa mapas mentais. Se você não usa mapa mental, também deve seguir alguma coisa muito parecida aqui. Então, vamos comentar os principais erros que aparecem aqui. Tá? Primeiro erro. Não é erro, tá? Eu digo erro assim, mas eu digo assim, não é que é um erro que se você fizer desse jeito, você não vai aprender. Não estou falando isso. O que eu quero dizer com erro é que isso poderia ser otimizado. Isso aqui poderia ser melhorado e isso vai ajudar você a conseguir mais resultados. Primeiro probleminha, então, é o quê?
é a gente pegar 3 categorias que são paralelas, certo? Por que paralelas? Porque, ó, zonais, zonais e zonais, certo? Essas 3 categorias, elas são relacionadas. Só que aqui elas são apresentadas de forma espalhada na folha. Então, a gente tem uma categoria aqui, outra aqui e outra aqui, certo? Tá, e qual que é o problema delas estarem espalhadas? Bom, se você for pensar em termos de categoria, em termos da palavra zonal, intrazonal e azonal, a categoria que vai dar o nome para todas as outras é essa daqui. Essa daqui é a categoria padrão. É a básica, a primeira de todas que você tem que anotar e entender. A partir do momento que você entende a zonal, a intrazonal e a azonal fica mais fácil. Então, você organizar isso daqui aqui nesse canto pode parecer bobagem, mas traz um certo problema, tá? Então, essa forma de organizar as informações não está tão interessante para o nosso caso aqui, certo? Próximo problema que a gente tem. A gente tem um problema do lettering, né? Eu acho que usar cores diferentes, isso daqui, é ótimo. Só que o trabalho que você tem para fazer uma letra bonitinha, o tempo que você perde para fazer isso daqui, né, é um tempo que você poderia investir em outra coisa na hora de aprender. Claro que se você gosta disso, isso daqui torna seu estudo mais agradável. Se for esse caso, você pode continuar fazendo. Só que o propósito da anotação, lembra, não é você ver essa folha de novo. Não é para você ter um carinho, um cuidado com essas folhas. É para você usar ela como rascunho, como uma ferramenta. Usou, jogou, basicamente. Para você aprender melhor. Se você ficar com muito apego com a folha, pode acontecer que você esteja mais preocupado com a aparência do que com a funcionalidade. Isso não é bom, tá certo? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar simplificar ao máximo, usar cores ainda, algum tipo de marcação, só que evitar ter muito trabalho. Aqui ainda não teve tanto, né? A gente teve mais uma letrinha aqui e aqui, não foi muita coisa, tá? Então, ótimo. Dá para fazer assim. Próximo tópico. Sequência das informações, a ordem da leitura da nossa folha de anotação. Pode reparar que aqui está meio confuso, porque você tem o tópico central no meio, e aí, quando você for ler essas informações, elas estão fora de organização, estão fora de ordem, né? Então aqui você consegue ler de cima para baixo. Ótimo, essa leitura tá boa. Mas quando você vem para cá, como ficou muito apertado, olha o que aconteceu. A leitura ela vem para cá, e eu não sei se essa informação é importante ou não. Aí tem uma leitura para cá, que não tem título nenhum. E aí tem um outro bloco aqui, que é o latossolos, podizóis, solo, beleza. E aí tem uma parte que é escrito divisão. E na parte de divisão está citados 4 mesmos elementos que tem aqui. Então, tá meio estranho, olha. Vem para cá, e aí vem para cá, o que que é isso daqui? Isso daqui está com a mesma prioridade que isso daqui, né? Então, essa hierarquização das informações é muito importante também. Se você está colocando isso aqui como subtítulo, isso daqui não pode ser usado para destaque, senão você vai confundir na hora de você entender as informações, tá certo? As zonais é dividido em solos aluviais e litossolos. Se o loess está verde, sua cabeça vai lembrar que loess é uma subcategoria, e não é. Então tem que tomar cuidado com isso. Por último, o último erro que a gente está vendo aqui, o último problema, é que tem muito texto. E por isso que não está entrando na folha. Tem muita informação desnecessária. E eu vou mostrar para vocês cada um desses erros aqui. Erros não, né? Como eu disse, coisas que podem ser melhoradas numa outra versão. Vamos lá? Então, para resolver esse negócio, eu vou falar também sobre o processo de aprendizagem pela anotação. Então, só de pegar a anotação dela, o que eu tive que fazer? Tive que pesquisar. Eu pesquisei nessa página aqui, classificação dos solos, que tinha as mesmas informações, basicamente, que tinha lá no dela. Então, eu, entre aspas, aprendi por aqui. Só que muitas dessas informações, elas... Quando você vai escrever a sua anotação, se você não tiver muita clareza daquilo que você está falando, é difícil de você resumir o texto, que é o que acontecia ali. Lembra? Tinha muito texto aparente, descrevendo as coisas,
e a gente não consegue entender qual que é o cerne, o centro, o tópico central de cada uma dessas descrições. Então aqui a gente vai transformar isso daqui de outra forma. Vamos lá. Ó, primeira coisa que eu fiz aqui é não organizar com o meu tópico central no centro da folha. Por que não está no centro? Porque o que a classificação dos solos vai descrever são 3 classificações. Essa e essa. Essas 3 classificações, ao meu ver, elas precisam ficar paralelas entre si. Porque esse paralelismo, essa organização na folha, vai te ajudar a organizar e entender que elas são coisas parecidas, certo? E elas vão seguir um padrão. Cada um vai ter uma diferenciação uma da outra. Isso é importante na hora de você anotar, você pensar sobre isso também. Então a gente tem zonais, intrazonais e azonais. E aí a gente vai ter o seguinte, você vai pensando nisso já. Pô, a diferença e a similaridade entre os tópicos. Então zonais é uma coisa, deve ser relacionada às zonas. Intrazonais, entre zonas. E azonais, o que? Não tem zona, certo? Então, primeira dedução, primeira hipótese que a gente vai criar aqui. E é sempre importante você criar hipóteses quando você vai estar estudando, para você forçar a sua cabeça a pensar de forma ativa. Não depender só da informação que está lá fora. Cria uma hipótese, depois você vem aqui e vê se realmente bate com aquilo que você pensou, entende? Quando a informação sai da sua cabeça, sua memorização é muito mais forte. A sensação de aprendizagem é outra, né? Então, o que seria as zonais? Segundo a descrição que a gente tinha lá, vamos voltar, a gente tem aqui o seguinte: clima é o elemento principal de formação. São maduros, bem delineados e profundos. Tá vendo que aqui tem bastante texto. Ó, clima é o elemento principal de formação. Tá, legal. Só que qual que é o problema? Quando a gente escreve em texto, a gente está aumentando a quantidade de informação que o nosso cérebro tem que obter. E quando o nosso cérebro tem que trabalhar sobre as informações, ele não deveria trabalhar em formato de texto. Porque senão você memoriza e decora um texto sequencial, palavra depois de palavra. Aqui nosso objetivo é entender os conceitos por trás de cada uma dessas informações. Então, olha como a gente resume isso daqui. Maduro, profundo. A gente pode escrever até aqui, ó, né? Zona climática. Tipo assim, só de escrever zona climática, eu já consigo entender que o tipo de solo zonal depende da zona climática. Então, é disso que fala. Essa zona é a zona climática. Ótimo. Isso gerou em mim uma lâmpada. Puf! Aprendi melhor agora, né? Entendi melhor o que está acontecendo. Então, intrazonais é o quê? É quando o relevo ou matéria de origem prevalece sobre o clima. Então, aqui a gente tem muito texto ainda. Tá vendo? Então, a gente pode até diminuir relevo. Ao invés de escrever ou matéria, a gente pode colocar uma barra. Coloca um maiorzinho, clima. Não precisa escrever prevalece. Olha se a gente escrevesse assim, que legal. A gente já resumiu aqui, legal, aquilo ali. Então, nas intrazonais, o que importa não é o clima, mas sim o relevo e a matéria que existe naquele solo. Na parte azonal, o que a gente vai ter? A gente vai ter o contrário do zonal, né? Zonal, azonal, ou seja, não zonal. Então, não depende do clima, e aqui é mais maduro, profundo, e aqui vai ser jovem e raso, vai ser o contrário. Lembrando que eu, particularmente, eu não sei se tudo isso aqui está certo, eu só estou mesmo falando de como que a gente vai organizar, tá bom? Se tiver algum erro, releve aqui. Eu não fiquei estudando essa matéria, não sei sobre ela, é tudo hipóteses e o que eu peguei da folha da menina, então, se estiver errado é culpa dela, tá? Ó, aí a gente tem as subdivisões. Dentro das zonais a gente tem latossolos, podizóis, pradarias, desérticos, salino, nananana. Tá, legal. Vamos ver como é que estava antes. Então aqui, cadê? Aqui na folha, a gente vê que tinha o quê? Latossolos. São solos pouco férteis, presentes geralmente em climas quentes e úmidos com profundidades superiores a 2 metros. E como que a gente pode transformar isso? Pega as palavras-chave. Então, são solos pouco férteis. A gente não precisa escrever tudo isso. A gente só pode escrever o quê? Pouco férteis, né? Então, ó, pouco fértil. Presente geralmente em climas quentes e úmidos. Eu não preciso escrever clima
quente e úmido, nem presente geralmente. Se eu escrever só quente e úmido, já dá para entender que ele está presente onde? Num clima, porque a gente está falando de clima, né? Quente e úmido, certo? Então, úmido e quente. Então, olha o que acontece aqui na nossa anotação. A gente vai seguir um padrão. Latossolo, pouco fértil. Podizóis, fértil. Tem humus no solo. Pradarias, é fértil, tem cálcio no solo. Desértico, infértil. Qual que é o clima? Úmido, quente, frio, temperado. Então, a gente segue um padrão aqui. E o que esse padrão permite a gente fazer? Se você é do gabarito, você vai saber na nossa aula de relacionamento entre informações. Aprender de forma, né, através de relacionamentos. Então, ó, a gente está relacionando e comparando cada um desses tipos. Então, eu sei que, por exemplo, o latossolo, diferente do podizol, ele é menos fértil, porque ele não é rico em humus. E ele é o mais úmido e quente. Eu também sei, né, pelo que eu vi ali, eu pesquisei, o que é latossolo? Eu não quero só essa informação, eu quero ver qual que é o tipo de solo. Eu quero ver na minha frente, eu quero conseguir diferenciar se eu bater o olho. Então, latossolo, eu vi uma curiosidade, é o solo da floresta amazônica. E aí surge uma pergunta na minha cabeça. Pô, se é pouco fértil, a Amazônia não é fértil pra caramba? É. Só que se você tirar aquelas árvores, você tentar fazer uma plantação de soja, será que aquele solo vai ser fértil para plantar o que a gente precisa? Então, talvez essa definição de fertilidade não seja essa. Talvez as árvores cresçam ali na floresta amazônica, certo? Porque os nutrientes estão lá embaixo da terra e as raízes elas vão, né, indo lá para baixo. Talvez o solo não seja tão bom para plantar qualquer coisa, não é? Então, essa é a impressão que a gente tem. Já o solo dos podizóis tem muito humus, que é o que? É o adubo utilizado também nas plantações. Então é um solo que, pô, é interessante, é friozinho, temperado, é meio ali, né? Não é muito quente. Agora, se você tentar plantar um tomate num lugar que é muito quente, o que vai acontecer? Não vai rolar direito, tá? Então é isso, a gente vai fazer essa comparação e a gente vai tentar entender cada uma dessas coisas. Percebe que ao anotar assim, a gente começa a perceber a ligação entre as coisas e as coisas começam a ficar mais claras. E surgem dúvidas também, do tipo, pô, talvez só isso daqui na sua cabeça não seja o suficiente, então vamos pesquisar mais um pouco. Vamos ver o que é uma pradaria, onde faz pão. E eu posso até lembrar isso aqui por padaria, né? Uma forma que eu lembro sempre. Então eu vou procurar imagens de cada um, eu vou procurar mais informações que me façam entender, principalmente que me façam entender as palavras, certo? A origem de algumas palavras aqui. Intrazonais. Então, salinos. Por que salinos? Pô, próximo do mar. O mar tem muito sal, né? E o sal faz o quê? Baixa fertilidade. Hidromórficos, né? Tem água. Mórficos, né? Mudança. Então, são solos que estão sendo transformados pela água, talvez. Hipótese. Então, a fertilidade depende da umidade. Rios e lagos. E por que o relevo, a matéria, é superior ao clima? Porque, concorda que um rio ou a água marinha ali, ela vai trazer coisas de outras regiões, não vai ser um solo formado só por elementos daquela região, né? Vai ser uma coisa entre zonas. A água vai fazer isso, ela vai transportar os elementos e vai, né, mudar a essência daquele solo. E a parte azonal seria o quê? Olha só, declive sobre rocha formadora. Então são sempre locais mais jovens, mais recentes, né? Eu coloquei jovem ao contrário de maduro. Então imagina que a gente está num declive, e como que o solo vai ser formado num declive? Não tem como, ele vai escorregar de lá, né? Então ele não vai conseguir acumular muito solo, ele vai ser mais raso, ele vai ser mais jovem. E onde que vai ficar o solo mais velho? Lá embaixo, né? O solo... Os sedimentos vão lá caindo e vão formando o solo mais antigo lá embaixo, mas essa parte aqui aluvial, litossolos, eu imagino que seja uma coisa mais assim, né? Então eu consigo imaginar, eu consigo entender. Por quê? Porque a organização me garante isso. E eu quero que vocês apliquem isso no estudo de vocês. Eu quero que vocês entendam que organizar as informações é uma forma de você aprender e não só uma forma de você anotar para você ver de novo depois, né? É uma forma de você simplesmente estudar de forma ativa, como a gente fez aqui. E claro que o processo que eu estou falando
Aqui eu estou transformando numa coisa muito mais palpável para vocês. O vídeo que eu queria gravar, por exemplo, era falando sobre cada uma dessas ideias, de como que surgiu, mas eu acho que não caberia para o conteúdo do vídeo. Eu acho que caberia mais para um outro assunto dentro lá do Gabaritei, tá bom? Bom, aqui a gente viu que a gente fez mapas mentais, só que você não precisa fazer mapas mentais. Você pode fazer tópicos, mapas mentais, o tipo de anotação que você quiser. Lembrando que cada tipo vai ser melhor para um tipo de propósito diferente. Mapa mental, tópicos são legais para você organizar as ideias. Agora, flashcards, por exemplo, é feito para você memorizar as coisas. Então, cada tipo de anotação vai te ajudar num tipo de memorização diferente, num tipo de entendimento diferente. E isso a gente vai ver também na aula sobre tipos de anotações diferentes aqui no curso. Tamo junto? Se você não é do curso, se você quer estudar comigo, se você quer continuar vendo esse tipo de conteúdo, se você acha que vai te ajudar, você pode conhecer o Gabaritei, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Tamo junto? Bom, obrigado para quem assistiu até aqui. Um abraço, espero que isso daqui tenha clarificado muita coisa para vocês que estão estudando aí para o vestibular ou não. Bom, abraço e até a próxima aula.